Vamos lá, então, começando mais uma questão aí para Banca Cias Gran Rio. Estamos ao vivo agora aqui pelo canal. E vamos começar, né, dando sequência aí no canal da Reforma Fácil, no Trollagem Construtiva e depois também no Caveira de Concreto. Eu também vou estar colocando esse material. Já tem um material aí, a gente está começando agora, pegando as questões da Cias Gran Rio, de engenharia civil, e depois vai ter de outras disciplinas também. Vamos começar por essa questão hoje, agora, né, ao vivo aí, que é essa questão em tela aqui sobre, né, a questão de sabendo-se que o saco de cimento de 50 quilos, aí eu tenho que voltar aqui para poder pegar a questão geral. Vamos lá. Aqui essa questão, ela vem de uma quantidade de questões que estão ligadas, né, a um blocão de questões. As partes, o início dessas questões eu já fiz, está em vídeo, e estão, né, recortadas os seus devidos recortes. Então, nesses canais aí que eu falei, da Reforma Fácil e Trollagem Construtiva, e também vai estar no Caveira de Concreto. E agora eu vou dar continuidade a essa sequência de questões, né, que a gente tem um texto associado, dizendo que em uma obra será utilizado cimento para a construção de 2 serviços durante 5 meses, conforme a tabela de consumo e cronograma a seguir. E aí a gente tem essa tabela, né? É uma questão da Sesgran Rio para a prova de 2023 da Transpreto, né? Para o nível superior. E aí a gente tem essas tabelas aqui, mostrando o consumo de cimento barra serviço, né? E o cronograma de execução física, né? Então é interessante a gente já prestar atenção nesse ponto, que é um tipo de exercício que a Sesgran Rio gosta bastante de estar cobrando, né? Sabendo que o saco de cimento de 50 quilos custa R$ 30, o valor previsto para ser gasto da realização de 50% de S1 em reais é de... O que a gente pode estar analisando nessa questão, fazendo de uma forma bem tranquila, bem devagar, mostrando passo a passo, né? A gente pode estar observando nessa questão o seguinte: que a gente pode estar observando nessa questão o seguinte, que nós temos aqui, ó, o serviço S1, que consome, né, 40 quilogramas, consumo de cimento por metro quadrado, e o serviço S2, que consome 25 quilogramas por metro cúbico. Já eram as coisas que estavam lá em cima. Aqui nós temos o cronograma de execução da obra, e aí vem a pergunta. Nós temos como resposta, então, aqui, ó, sabendo que o saco de cimento de 50 quilos custa R$ 30, o valor previsto para ser gasto na realização de 50% de S1 em reais é S1 S1 em reais é... Aqui nós temos, então, 50% aqui de S1 são 250 metros cúbicos, né? Então, seria aqui o seguinte, ó. Por quê? Seria aqui o seguinte, né? 50% de S1 seria 250 metros quadrados.
Então seria aqui o seguinte, 250 metros quadrados vezes 40 quilogramas por metro quadrado, não é isso? É igual a 10 mil quilogramas, certo? E aí o que a gente tem? O total de sacos de cimento seria, né? 10 mil sacos dividido por 50, que seriam 200 sacos. O valor previsto seria 200 sacos, multiplicado aí então por R$ 30, que dá R$ 6.000, que é a alternativa à letra A. Então, sabendo que o saco de cimento de 50 quilos custa R$ 30, né? Nós temos aqui, ó, o saco de cimento de 50 quilos custando R$ 30, o valor previsto para o gasto na realização de 50% de S1 em reais. O que a gente tem? Mostrando no geral. S1, no total de S1, o serviço S1, que passa pelo mês 1, pelo mês 2 e pelo mês 4, né? Aqui é o total de S1. Total de S1, de gastos, S1, né? De quantidade do serviço 1. 200 em M1, 100 em M2 e 200 em M4, né? Agora eu estou explicando essa resolução rápida que foi feita aqui. A gente tem, então, que o total seria 500, né? 200 mais 100, 300, mais 200, 500. Então, 50% de S1, 50% de S1 é 250. 100% é 500, 50% é 250. E aí, o que a gente tem? Que S1, o serviço S1, a gente tem que fazer a análise da segunda planilha aqui, né? Essa segunda matriz, e depois trazer para a análise da primeira. O que é o serviço S1? Qual é o gasto do serviço S1 unitário do serviço S1? Unitariamente eu tenho 40 kg por metro quadrado. S1, eu tenho a quantidade dos serviços S1, 200 S1, ou seja, 200 vezes 40 kg por metro quadrado, mais 100 vezes 40 kg por metro quadrado, mais 200 vezes 40 kg por metro quadrado. Seria 500 vezes 40 kg por metro quadrado. Se isso fosse o total. Só que no exercício está perguntando, sabendo que o saco de cimento 50 kg custa R$ 30, aí nós vamos para a segunda parte. O valor previsto para ser gasto na realização de 50% de S1 será, né? Então nós temos 50% de S1, que é 250. 250 porque eu já mostrei aqui. 100% seria 500, 50% 250. 250 então vezes o quê? 40 quilogramas. Aí nós temos quilograma. 40 quilogramas. Então isso vai dar quanto? Isso vai dar 250 vezes 40, 10 mil quilogramas. O total de saco de cimento. Quantos quilos tem um saco de cimento? 50 quilos tem um saco de cimento, né? Então aí a gente agora vai ver quantos sacos tem nesses 10 mil quilogramas de cimento. Você tem 50 quilos cada saco, então nós temos 200 sacos, porque 200 vezes 50 dá 10 mil. E o valor previsto, então, que a gente tem é o seguinte, se nós temos 200 sacos, depois que a gente fez toda essa conta, né, e cada saco vale R$ 30, então 200 vezes 30 dá R$ 6.000. Então, 50% do S1, do serviço S1, né, é R$ 6.000. Agora a gente vai para a próxima questão, que já vai sair dessa sequência de questões que a gente estava vendo, e nós vamos falar aqui o seguinte. Uma empresa foi contratada pela Transpetro para o serviço de pintura a ser pago por metro quadrado, sem desconto dos vãos. Ao terminar a pintura de paredes e tetos de 3 ambientes retangulares,
com 4 metros de largura, 5 metros de comprimento e 2,80 metros de pé direito, a empresa solicitou o pagamento do valor correspondente a 235,50 metros quadrados. O técnico responsável por fiscalizar esse contrato fez os cálculos e constatou que a empresa estava solicitando o quantitativo. Será que estava correto esse quantitativo que a empresa estava solicitando? Né? Será que não estava? Mas qual era esse quantitativo, né? Então, para isso a gente tem que começar a analisar a questão. Nós temos aí o ambiente e a gente vai começar a analisar a questão do perímetro, das áreas e daí vai. Como que a gente começa a fazer uma lógica de quantidade de parede a ser pintada, né? A gente começa a ter essa lógica de quantidade de parede a ser pintada a partir do momento que a gente começa a pegar qual o perímetro dessa parede, né? Conforme foi falado aí. Nós temos com 4,5 metros de largura e 5 metros de comprimento. Aí a gente começa a pegar esse perímetro, né? Que vai estar envolvendo, né? E vai depois achar a área da parede, né, obviamente, para que, enfim, e também, obviamente, a área do teto, que é pintado também, para a gente poder achar a área total, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte, nós temos o perímetro da parede, que é colocado 4 metros de largura, 5 metros de comprimento, mas então nós temos isso vezes 2, multiplicado por 2, né? Porque é um retângulo que nós temos 4 metros de largura, 5 metros de comprimento. Aqui, então, o perímetro da parede, 4 mais 5 seria 9, vezes 2, 18, porque 4 mais 5 seria só a metade do retângulo. E depois mais 4 mais 5 de novo para poder fechar o cômodo. Então, nós temos 4 mais 5 vezes 2 dá 18 metros. E aí, agora o próximo passo seria a gente achar, né, a área dessa parede. Né? Porque, obviamente, a gente tem aqui o seguinte, né? Que a área da parede, ela vai ser, então, nós temos o pé direito dessa parede, não é isso? E a partir desse pé direito, né? Nós temos aqui o seguinte, 18 metros vezes 2,80 do pé direito, né? Que isso vai nos dar 50 metros e 50,4 metros quadrados, né? Aí a área do teto, né, já seria essa, porque o teto vai ser pintado em cima, então a gente vai encontrar a área do teto, né, que é aí sim 4 vezes 5. Mas agora a gente não está falando de perímetro, porque perímetro é para que a gente possa achar a questão da parede, né? Por quê? Na verdade, aqui, a gente achou esse perímetro da parede para achar esses 18 metros, e esses 18 metros vão ser multiplicados por 2,80 do pé direito, né? Porque é a área total dessa parede, é o perímetro vezes o pé direito. Então, vai ser 18 metros vezes 2,80 de pé direito, né? Porque primeiro a gente acha o perímetro da parede, depois a gente acha o pé, depois já tem o pé direito, e aí nós vamos pintar essa parede, né, de cima para baixo ali, tá pintando. E aí nós vamos ter, então, 18 metros vezes 2,80 do pé direito. É uma questão tranquila. E a área do teto. Então, o teto é como se fosse o próprio chão, vamos dizer assim, né? Que a gente vai achar que é 4 vezes 5, né? Que é 20 metros quadrados. Então, nós temos aqui de 18 vezes 2,80, que dá 50,4, e 4 vezes 5, que dá 20 metros quadrados. A área total, então, né, nesse cômodo, vai ser, então, né, de 50,4 mais 20
né? No caso, 20 metros quadrados, mais 50,4 metros quadrados. E aqui ele diz o seguinte, ó. São 3 ambientes retangulares com o mesmo com as mesmas dimensões, tanto de largura e comprimento, quanto de pé direito. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 50 que a gente achou, né, da área da parede, mais 20 do teto, 50,4 mais 20, né, que vai dar 70,4, multiplicado por 3, porque são 3 ambientes. São 3 ambientes exatamente iguais. E isso vai dar, né, 70,4 multiplicado por 3, vai dar 211,20 metros quadrados. E aí, a empresa, ela solicitou, né, no caso, ó, a empresa solicitou o pagamento do valor correspondente a 235,50 metros quadrados. Bom, então, esse quantitativo que foi solicitado está correto? Não. Esse quantitativo que foi solicitado foi menor? Se ela solicitou 235, né, não foi menor, foi maior. Esse quantitativo que foi solicitado foi 24,30 metros quadrados, maior que o correto? E aí a gente pega, né, 235,5 com tirando, né, o que seria o correto, que seria 211,20 metros quadrados. E aí sim, se a gente for pegar, né, tira os 200 aí, pega 35 menos 11 vai dar 24, 50 menos 20 vai dar 30. Então 24,30 metros quadrados maior que o valor correto. Ou seja, foi solicitado um valor maior, não é isso? Que o valor correto. Aqui uma questão anulada. E aqui mais uma questão para a gente poder estar analisando aqui, não é? Vamos lá. Um galpão de 10 por 25 metros, né? 10 metros por 25 metros, tem telhado de 2 águas, com cumieira paralela à maior dimensão. A altura das paredes externas é de 4 metros. A altura das cumieiras em relação ao piso é de 6 metros. Há 2 portões retangulares de 3,5 por 4 metros e um portão de 1 metro por 2,1 metro. Externamente, todas as paredes, inclusive as empenas até a cumieira, serão pintadas e, para o cálculo do valor do serviço, devem ser descontados vãos superiores a 4 metros. Sabendo que o serviço por demão custa R$ 60 por metro quadrado, o valor total do serviço para uma demão em reais é exercício grandinho, né? Bom, um galpão de 10 metros por 25, ou seja, nós já temos essa dimensão dele, né? Tem um telhado de 2 águas, com cumieira paralela à maior dimensão. Cumieira, aquela parte de cima, paralela à maior dimensão. A altura das paredes externas é de 4 metros, ou seja, as paredes externas têm 4 metros de altura. E só um minutinho. E em relação ao piso, é de 6 metros. Há 2 portões retangulares de 3,5 metros e 4 de 3,5 metros. Tá, é o portão. Externamente.
Vamos resolver essa questão. Externamente, todas as paredes, inclusive as empenas até a cumeira, serão pintadas para o cálculo. Serão pintadas e para o cálculo do valor do serviço deve ser descontados vão superiores a 4 metros quadrados. Vamos lá. Fazendo os cálculos aqui. Isso. Uhum. O que a gente pode fazer? Pode estar fazendo aqui. Isso. Externamente, todas as paredes, as empenas até a cumeira serão pintadas para o cálculo do valor do serviço. Devem ser descontados vão superiores a 4 metros quadrados, sabendo que o serviço por demão é de 60 metros quadrados, R$60 o metro quadrado, o valor total do serviço para uma demão em reais é dia. Bom, o que a gente pode fazer aqui em relação à primeira lógica? Primeira coisa que a gente pode analisar, quais são os dados que a gente tem? Um galpão tem 10 metros por 25 metros de telhado de 2 águas, né? E aqui, o valor total do serviço para uma demão, tá? E aqui ele está pedindo para que a gente veja como vai ser esse serviço de pintura geral, né? A primeira coisa que a gente pode saber é que num galpão a gente tem paredes. Mais ou menos uma lógica do cálculo da parede, da pintura da questão anterior. A primeira coisa é o seguinte, está pedindo pintura, a gente vai pela lógica das paredes. Então, a gente tem uma parede de um lado, outra parede do outro lado, né? Então nós temos 10 por 25. A primeira coisa que a gente tem. E 4 metros de altura. Aqui já está tranquilo. 10 por 25, a gente vai ter 10 multiplicado por 4 metros de altura, né? E 25 multiplicado por 4 metros de altura. Mas aqui no caso seria multiplicado 2 vezes, né? Se fosse pela lógica da questão anterior, a gente acharia esse perímetro, né? 10 mais 25 mais 10 mais 25, né? Que a gente teria aqui teríamos aqui 10 mais 25 35 mais 10 mais 25, para fazer o cálculo de uma vez só de todo o perímetro, né? 10 mais 25 mais 10 mais 25, para achar aquele quadradão, aquele retângulozão todo, que é o perímetro. 10 mais 25 mais 10 mais 25. Isso a gente vai ter o quê? Né? 10 mais 25, 35, mais 10 mais 25 mais 35, né? Então a gente teria aí 35 mais 35 70 metros quadrados. 70 metros quadrados. E aí 70 metros quadrados vezes 4, 7 vezes 4, 28, daria 280 metros quadrados. No caso aí, só de pintura, né, da parede. Aí aqui ele está falando também das áreas das empenas, né? Das áreas das empenas. Uhum. E essas áreas empenas são a área desses, no caso, 2 triângulos aí que a gente pode ter, né? Porque a gente tem aqui, ó, 10, 25, a altura das paredes é 4, e a altura da cumieira em relação ao piso é 6. Ou seja, tem uma altura de mais 2 para cima.
né, a 2 portões retangulares. Então a gente tem aqui, ó, que a área, nós temos aqui a área de dois triângulos, né? Que são essas áreas que a gente tem de dois triângulos, que são essas áreas que a gente tem de 5 multiplicado por 2 e ao mesmo tempo dividido por 2, né? Porque seria o triângulo de uma empena e o triângulo da outra empena, né? Que a gente teria essa área, né? Essa área triangular aí, né? Como seria a área do triângulo, né? Seriam 10 metros quadrados. E como são as duas empenas frente e fundo, né? Para frente e para o fundo, a gente teria, no caso, 20 metros quadrados, né? Porque essa empena ela é também pintada, né? Porque aqui nós temos, então, a área total, a gente calculando a área total que foi achado lá por 70 vezes 4, daria 280, mais 20 metros, que seria essa área da empena da frente do fundo, né? Porque a gente tem esse valor. Nós temos então 280 mais 20 igual a 300 metros quadrados. Aí nós temos os vãos. Só serão descontados, no caso, se a gente for observar, os vãos de 4 metros. 4 metros maiores que 4 metros quadrados, né? E os portões, que eles são retangulares. Aqui nós temos, ó, 3,5 vezes 4, né? Esses portões retangulares. Isso dá 14 metros quadrados. No caso aí, é a mesma coisa de falar de 7 vezes 2 ou 3,5 vezes 4. Como são dois, nós temos aqui dois portões, há dois portões de 3,5 vezes 4, e um portão de 1 metro vezes 2,1 metro. Então nós temos aqui 28 metros quadrados, né? 3,5 vezes 4 dá 14, são 2, 28. E o outro portão, ele não vai ser contabilizado porque ele é menor que 4 metros quadrados, que dá 2 vezes 1, 2 e 1 vezes 1, né? Então a área com desconto vai ser 300, que é essa área total das paredes e as empenas, menos 28, que vai dar 272 metros quadrados, né? E aí a gente vai ter o valor do serviço, então, porque sabendo que o serviço por demão custa R$60, o valor total do serviço para uma demão em reais é de... Então nós já temos esse valor aí de 272 que nós achamos, né? Que é 300 menos 28, que é esse vão do portão que foi descontado, do outro portão é menor que 4, que 4 metros quadrados, vai dar 2,1. E aí então a gente tem 300 menos 28, 272, vezes R$60, que é o custo da demão. E ele pediu o custo de uma demão só. Então o valor do serviço vai ser, se fosse 300 vezes 60 daria 1.800, 272 é 1.800 menos 28 vezes 60 vai dar então 16.320 aproximadamente, é isso, 16.300, dá um pouco de diferença aqui, mas daria a letra
dê aqui. É isso, pessoal. Hoje a gente vai ficar nessas questões, a gente vai continuar com mais questões e vai estar sempre pegando aí de uma forma bem devagar, bem leve, para a gente estar podendo estar cada vez mais tendo a possibilidade de estar trabalhando aí com uma chance maior de estar conquistando aí uma vaga futuramente. Valeu, tamo junto aí, um abração.